Glória a Deus, paz do Senhor, meus irmãos. Vamos para mais uma aula, mais um estudo sobre pregadores de excelência. Esperar meus amigos chegarem aqui. Já vamos iniciando. Deus abençoe vocês. Era um dia de guerra, só se ouvia em nossas terras: Israel irá lutar. Chama os homens preparados, valentes e encorajados, pra vir logo se alistar. Sai marchando em direção à grande concentração, onde iríamos lutar. Glória a Deus. Do outro lado os filisteus, homens que não tinham Deus, prontos para guerrear. De repente avisto um homem de estatura elevada, um guerreiro impiedoso que de Israel zombava, dizendo: quem é o homem que poderá me enfrentar, me matar, jogar no chão e essa guerra ganhar? Todo Israel desceu, os guerreiros recuaram, o exército filisteu. Glória a Deus. Vai compartilhando aí, esperando meus amigos chegar. Já vamos ministrar. Aí quando eu vi, entrando no campo de guerra, um menino todo ruivo, ele não tinha armadura, nem espada e nem escudo, só carregava uma funda, uma pedra em sua fé. Eu estava meio longe e eu não acreditava no que tinha enxergado. Um menino tão fresquinho, tão pequeno e desarmado. Glória a Deus. Agora estamos acabados. Ele saca sua funda, pega apenas uma pedra, joga em direção ao gigante e o acerta. Glória a Deus. Vai compartilhando aí, pessoal. Esperando meus amigos chegarem aqui. Corta-lhe sua cabeça, o mata e finaliza. Eu fiquei boquiaberto, falei: eu não acredito, Israel foi vencedor. Eu vi de perto aquilo, se não tinha um guerreiro pra vencer o gigantão. Deus usou, foi um menino. Vamos cantar. Se está faltando um guerreiro, Deus tem medo na guerra. Se os valentes temeram, Deus tem cabe nessa terra. Glória a Deus. Pega a funda do corpo. Já vamos ministrar a palavra de Deus. Fica aí, pessoal. Chamando nossos amigos aqui. Teus inimigos, e por isso não esperam. Deixa pasmo aqueles que duvidam do teu ministério. Glória a Deus. Hoje te dá poder, e nesse campo de guerra, hoje Deus te faz vencer. Glória a Deus. Vai compartilhando essa live aí, convidando outras pessoas. Já vamos ministrar a palavra de Deus. Isso, guardar meus amigos chegarem aqui. Já nós vamos estar ministrando a palavra de Deus. Deus tem você. 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 Vai compartilhando aí, irmão. Já vamos ministrar a palavra de Deus. Deus tem você pra pregar, Deus tem você pra fazer, Deus tem você pra cantar. Deus hoje te dá poder, e nesse campo de guerra, hoje Deus te Faz vencer. Deus hoje te dá poder. E nesse campo de guerra, hoje Deus te faz vencer. Glória a Deus, maravilha. Meus irmãos, a paz do Senhor. Já está aí conosco meu amigo Ezequiel. Deus abençoe em Cristo Jesus. Vamos para mais uma aula hoje, para mais um estudo sobre
pregadores de excelência, e hoje nós estaremos falando em 1 Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 11. Você que chegou aí agora, já compartilha essa live, meu amigo Ezequiel, vai compartilhando essa live aí, vamos convidando outras pessoas para participarem conosco, certo de que Deus nos abençoará, tá bom? Então, vamos lá, Timóteo, né? O estudo sobre Paulo, nós vamos na carta ao Timóteo, segunda epístola do apóstolo Timóteo, do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, nós faremos menção do verso de número 11. Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 11, tá bom? Timóteo, capítulo 1, verso de número 11. Quero convidar você para, juntamente conosco, meditar nessa tarde sobre Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 11. Hoje é a segunda aula, segundo estudo, segundo ensino sobre pregadores de excelência, tá bom? Quero convidar você para compartilhar essa live, chamar outra pessoa para participar também, porque de certo Deus vai edificar vidas que ouvirem a palavra de Deus nessa tarde, tá bom? Então, compartilha aí essa live, convide outras pessoas para que elas também sejam alcançadas pelo Evangelho. Vamos lá, 1 Timóteo, capítulo de número 1, o verso de número 11. 1 Timóteo, capítulo 1, verso de número 11. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 11, está escrito assim: para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Vou repetir, 1 Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 11, está escrito assim: para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Meus amados, o apóstolo Paulo está sendo o instrumento usado por Deus para nós falarmos nesses dias, nessas aulas, nesses ensinos, sobre um pregador de excelência. E quando Paulo escreve a carta a Timóteo, no capítulo de número 1, o verso de número 10 em diante, verso 11, Paulo está falando que ele não tinha vergonha do ministério que ele recebeu do Senhor. Todos nós que somos conhecedores da Bíblia Sagrada, sabemos que Deus chamou Paulo, e a primeira verdade que Deus falou para Paulo foi: Paulo, você sofrerá pelo meu nome, você sofrerá pelo meu evangelho, você vai sofrer pela minha chamada. O apóstolo Paulo, que era um homem que outrora estava perseguindo a igreja, era um homem que outrora estava longe do caminho de Deus, ele entendeu que agora ele tinha uma chamada para sofrer pelo evangelho. Ele deveria viver uma vida que muitas das vezes traria dores, angústias, aflições, a ponto do apóstolo Paulo até da vida desesperar. Então, no capítulo 1 de Timóteo, verso de número 11, Paulo diz assim, olha, na segunda epístola de Timóteo, melhor dizendo, eu li o capítulo 1, mas é a segunda Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 11. Paulo disse assim: para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O apóstolo Paulo não se envergonhava dos sofrimentos que ele passava por conta do seu ministério. Então ele está animando Timóteo, ele está erguendo o ânimo de Timóteo com uma palavra profética, dizendo para Timóteo: Timóteo, nós fomos escolhidos por Deus, nós fomos chamados por Deus,
Nós fomos separados por Deus e nós não devemos nos envergonhar do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Tanto que Paulo escreveu em Coríntios dizendo que o evangelho para muitos é loucura, mas para nós é poder de Deus. Então Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho. E vou mais longe ainda, Paulo diz, eu não me envergonho da cruz de Cristo, que para os judeus e para tantos outros é loucura. Para nós sim é o poder de Deus. Paulo estava dizendo que quem quer ser um pregador de excelência, quem quer ser um cristão de excelência, quem quer ser um pastor, um homem ou uma mulher de excelência, não pode se envergonhar dos sofrimentos que o evangelho traz consigo para mim e para a sua vida. A primeira verdade que Deus falou para Paulo, quando se mostrou a Paulo, Deus disse a Paulo, Paulo, você vai sofrer pelo meu nome. Paulo, você estava com carta para perseguir os crentes, para perseguir a igreja, mas eu vou te levantar para pregar o meu evangelho, glorificar o meu nome e também para deixar você sofrer pelo meu nome, porque Deus sabia que quem quisesse de fato ser um pregador de excelência, passaria por momentos de luta, passaria por momentos de dificuldade, passaria por momentos de aflição. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, ele diz que muitas das vezes ele enfrentou naufrágio, ele esteve no meio dos falsos irmãos, ele sofreu açoitado por 40 chicotadas menos uma. O apóstolo Paulo foi picado por uma víbora. Uma hora ele teve fome, outra hora ele teve sede, uma hora ele teve frio, uma hora ele não tinha onde dormir. Mas em todas estas coisas, o apóstolo Paulo nos escreveu dizendo, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, que nos amou. E ele ainda deixou um versículo base para mim, para a sua vida, em Filipenses 4,13. Ele disse, eu tudo posso naquele que me fortalece. Na primeira base do estudo de hoje sobre um pregador de excelência, ou um cristão de excelência, ou um pastor de excelência, ou sobre um obreiro de excelência, sobre uma mulher, uma pessoa que quer viver uma excelência com Deus, você tem que aprender que se você quer ser um cristão com excelência, você não pode se envergonhar do evangelho de Cristo. Você não pode se envergonhar do sofrimento de Cristo. Você não pode se envergonhar das lutas que Cristo deixa você passar. Observe que todo o ministério do apóstolo Paulo, ele culmina ou ele termina sempre em uma luta, em uma prova. Olha como Paulo finalizou o seu ministério. Ele disse assim, eu já estou sendo aspergido por sacrifício de aspersão. O tempo da minha partida está próximo. Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa, a qual o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. E aí Paulo vai falar sobre um homem que ele chama um amigo e ele diz assim, olha, Demas me desamparou. Paulo vai falar sobre alguns homens que deixaram o apóstolo Paulo, deixaram o ministério de Paulo em um momento de dificuldade. Ele diz, Demas me desamparou, amando o presente século, amando o presente mundo. Traz Marcos para mim, porque Marcos agora será muito útil para o meu ministério. Mas a verdade é que eu quero que vocês tragam os pergaminhos, traga os livros e venha antes do inverno, porque talvez no inverno terá mais dificuldade. Paulo termina o seu ministério, irmãos, com prova, com luta. Paulo não terminou o ministério dele com glória humana. Paulo não terminou o ministério dele com coisas humanas. Não, ele termina com prova e com luta, mas com uma palavra que é para a minha vida e para a sua vida. Ele diz assim, o Deus Todo-Poderoso, ele dará a coroa, o justo juiz dará a coroa a todos que amarem a sua vida, não só a mim, mas para todos que amarem a sua vida. Paulo estava dizendo, irmão, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ainda que eu sofra aqui nessa terra, ainda que eu perca alguma coisa aqui nessa terra, ainda que eu sofra qualquer dor aqui nessa terra, tem uma coroa me aguardando, tem uma coroa me esperando, tem uma coroa que Deus trouxe, que Deus preparou para a minha vida, a qual Deus vai me galardoar quando eu chegar no céu, irmãos. Paulo era tanto um obreiro de excelência, Paulo era tanto um pregador com excelência, que ele disse assim, se nós pensarmos
Só nas coisas da terra nós somos os mais miseráveis homens do mundo. Paulo disse assim, gente, por nada eu tenho minha vida por preciosa, contanto que com alegria eu cumpro a carreira que me está proposta. Meu amigo Lucas Freitas está aí, meu amigo Ezequiel, vai compartilhando essa live para outras pessoas serem alcançadas. Paulo estava dizendo, a minha vida, irmãos, a minha vida só tem valor se eu cumprir o propósito que Deus me deu. Qual o propósito? Glorificar a Deus, servir a Deus, amar a Deus, pregar o evangelho, viver a palavra do Senhor, viver a verdade e exaltar o Senhor. Este apóstolo Paulo, irmão, ele tem como um pregador de excelência a sua base, a sua raiz, quando ele escreve dizendo essa verdade aqui, que ele não se envergonhava do evangelho, porque ele cria, ele sabia em quem ele estava crendo, e que Deus era poderoso para guardar o seu depósito até aquele dia, que é o dia da salvação. Então o apóstolo Paulo disse isso. Ele falou, eu fui constituído pregador, eu não me envergonho do evangelho, e eu quero viver tudo que Deus tem para mim viver. Irmãos, observe que o apóstolo Paulo, quando ele deixa estas verdades aqui, concernente a um pregador de excelência, ele está nos dando uma aula, ele está nos dando uma lição sobre a questão da vergonha ou da luta que um homem passa concernente ao ministério. E Paulo diz assim, eu não me envergonho da causa chamada evangelho. Eu não me envergonho do propósito chamado evangelho. Eu não me envergonho da obra que Deus me deu para cuidar, que é o evangelho. Então ele diz, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu propósito até aquele dia. Primeira base para um pregador de excelência, não se envergonhar das aflições que o evangelho traz consigo para a nossa vida. Sabe por que muitas pessoas voltam atrás? Sabe por que muitas pessoas recuam? Sabe por que muitas pessoas desistem? Sabe por que muitas pessoas abandonam a cruz de Cristo? Porque elas se envergonham do evangelho. E Paulo disse mais ainda, ele falou assim que tinha muitos que são inimigos da cruz de Cristo, que até pregando, esses homens até pregavam, mas o fim deles era perdição. Eles só pensam nas coisas terrenas, e eles não querem realmente a glória de Cristo. Irmãos, Paulo, ele brigou tanto pelo evangelho, ele lutou tanto pelo evangelho, a ponto das pessoas que estavam ao lado dele abandonarem Paulo no momento da luta. Ele disse em uma das suas cartas, ele diz assim, todos me desampararam, mas Deus me assistiu na minha primeira defesa. E Paulo estava dizendo, falando assim, e Deus me guardou de todo mal. Alexandre Latueiro causou-me muito males, mas eu não desisti de cumprir aquilo que eu tinha. O apóstolo Paulo, em nenhuma das suas cartas, irmãos, ele diz assim, gente, eu vou deixar o evangelho, eu estou parando com o evangelho por conta das lutas, por conta das provas. Pelo contrário, ele diz assim, olha, regozijai-vos, 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 regozijai-vos. Outra vez vos digo, regozijai-vos. O apóstolo Paulo, então, ele tem por base do seu ministério para ser um pregador de excelência, ou como o nosso estudo hoje é pregador de excelência. Primeira base que o apóstolo Paulo tem é essa: ele não se envergonhava do evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, Jesus disse assim, quem se envergonhar das minhas palavras aqui na terra, eu envergonharei ele perante meu Pai no céu. Mas quem me honrar aqui na terra perante os homens, eu também honrarei esse homem perante o Pai. Quem se envergonha do evangelho, irmãos, não serve para ser um pregador de excelência. Quem se envergonha das dores que o evangelho causa, não serve para ser um pregador de excelência. Quem se envergonha das lutas que o evangelho causa, não serve para ser um pregador com excelência. Então, a primeira base hoje no nosso estudo sobre pregadores de excelência, eu quero que você compartilhe essa live com outras pessoas, com outras vidas, para que elas também sejam edificadas.
A primeira verdade é que um pregador de excelência, ele não se envergonha do evangelho. Sofri naufrágio, Paulo dizendo, não me envergonho. Sofri açoite, não me envergonho. Fui abandonado, não me envergonho. Tive fome, não me envergonho. Tive sede, Paulo falando, não me envergonho. Vivi no meio dos falsos irmãos, não me envergonho. Não tinha onde repousar, não me envergonho. Paulo não tinha vergonha de cumprir a chamada que Deus lhe deu. Deixa eu liberar uma palavra profética sobre a vida de você que está me ouvindo nessa tarde. Deus está dizendo, a maior vergonha do ser humano é rejeitar a Cristo. A maior vergonha do homem é rejeitar o chamado de Deus. A maior vergonha de um homem, de uma mulher chamado por Deus, é rejeitar o seu chamado. Quer ser um pregador de excelência? Não se envergonhe do evangelho de Jesus Cristo. Então a primeira base de um pregador de excelência é essa. Ele não tem vergonha. Seus amigos o abandonam. Alguém o calunia. Alguém deturpa o seu ministério. Ele não se envergonha das dores, das aflições, das lutas que ele passa. Porque ele sabe em quem ele tem crido. Irmão, quando o homem sabe em quem ele tem crido, não tem prova que pare ele. Quando o homem sabe em quem ele tem crido, não tem luta que pare ele. Quando o homem sabe em quem ele tem crido, não tem adversidade que pare ele. E Paulo, ele tinha plena convicção de que ele estava no centro da vontade de Deus, de que ele estava fazendo a vontade de Deus. E quando Paulo teve essa convicção, olha, eu estou fazendo a vontade de Deus, ele disse, eu não vou me envergonhar não. Muitas pessoas deixaram o evangelho, muitas pessoas abandonaram o evangelho, mas eu não vou me envergonhar. Olha o que Paulo disse aqui, olha, capítulo de número 1 de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 15. Olha o que Paulo disse. Bem sabei isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. Olha o verso 16. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Maria Badia, Deus abençoe, paz do Senhor. Vai compartilhando essa live aí para outras pessoas serem edificadas. Paulo estava dizendo que todo mundo que estava na Ásia apartou dele, abandonou ele, largou ele. E entre os homens que tinham abandonado o ministério de Paulo, estava Figelo e Hermógenes. Porque, irmão, deixa eu falar a verdade, o pessoal gosta de holofote, as pessoas gostam de foto, as pessoas gostam de curtida, as pessoas gostam de aplauso, mas Paulo está nos chamando para ser um pregador de excelência e carregar a cruz de Cristo nos ombros. Paulo está nos chamando para ser um pregador de excelência e não se envergonhar do evangelho de Cristo Jesus. Paulo está nos chamando para ser um pregador de excelência, um homem ou uma mulher de excelência, e quando vem a prova, quando vem a luta, a pessoa não voltar para trás. Então Paulo disse, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Paulo estava dizendo, Onesíforo não se envergonhou das prisões de Paulo. Para aqui para pensar comigo, irmão. Pregador está pregando hoje no Congresso. Pregador está sendo conhecido no Brasil, no mundo. Paulo era o homem da maior unção que tinha. Paulo era o homem da maior autoridade eclesiástica que era no momento. Era o apóstolo Paulo. Só que de repente Paulo ia pregar na cidade e saía de lá preso. Paulo ia pregar nas cidades, saía de lá apedrejado. Paulo ia pregar nas cidades, saía de lá ferido, saía de lá machucado. E a Bíblia diz que os amigos de Paulo, vendo o que Paulo estava passando, todos se apartaram de Paulo. Mas Paulo diz assim, eu não me envergonho do evangelho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Todos se apartaram, mas eu continuo.
Todos se apartaram, mas eu faço. Paulo dizendo, todos se apartaram, mas eu dou continuação. Irmã Maria Badia, estaremos orando pela sua vida. Está dizendo que está cansada, desanimada. Estaremos orando e Deus vai te dar força, irmã Maria Badia, para a senhora renovar aí os votos com Deus, estar firme com Deus e vai renovar suas forças em nome de Jesus. Mas olha aqui para mim, irmãos. O estudo hoje é sobre um pregador de excelência e a primeira base é essa. Um pregador de excelência, ele não pode se envergonhar do seu ministério. Porque, irmão, nem o ministério não começa com aplauso, não. O ministério não começa com riquezas, não. O ministério não começa com tapinha nas costas, com abraço de A de B, não. Ministério é pancada, irmão. Ministério é luta. Ministério é vale. Ministério é deserto. E Paulo estava dizendo, Demas me desamparou amando o presente século. Paulo estava dizendo, Hermógenes e Figelo também se apartaram de mim. Mas ele diz, a casa de Onesíforo não se envergonhou do evangelho e ficou. A casa de Onesíforo não se envergonhou do testemunho de Jesus Cristo e ficou. Eu quero glorificar a Deus pela sua vida, que no meio dessa pandemia não abandonou a Cristo. Eu quero glorificar a Deus pela sua vida, que no meio desses dias de aflição não abandonou o seu chamado. Eu quero glorificar a Deus pela sua vida, que nos dias das dores não abandonou os planos e os propósitos de Deus para a sua vida. Veio a luta, você não abandonou o barco. Veio a luta, você não abandonou o ministério. Veio a luta, você não abandonou a chamada. Veio a luta, você não se envergonhou do projeto de Deus para a sua vida. Deixa eu dizer uma verdade aqui, irmão. Vergonha é adulterar. Vergonha é pecar. Vergonha é prostituir. Vergonha é mexer com mulher que não é sua. Vergonha é roubar. Vergonha é falar mal da vida do irmão. Vergonha é se levantar contra o anjo da sua igreja. Vergonha é tentar caluniar, machucar e ferir o homem ou a mulher de Deus. Mas sofrer pelo evangelho, Paulo disse, é lucro. Eita glória! Sofrer pelo evangelho é honra. Sofrer pelo evangelho é privilégio. Sofrer pelo evangelho é gratidão. Então Paulo estava dizendo, eu não me envergonho do evangelho de Cristo Jesus. Primeira base, primeiro pilar e o primeiro tópico do pregador de excelência hoje é esse: não se envergonhar do evangelho de Cristo Jesus. Mas vamos para a segunda base aqui, para o segundo tópico de um pregador de excelência, que é o apóstolo Paulo, que nós estamos usando por base. Olha o que Paulo disse no capítulo de número 2, da segunda carta a Timóteo. Paulo disse assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Paulo estava dizendo para Timóteo, Timóteo, fortifica-te na graça, seja cheio do Espírito Santo, fica firme, rapaz, na vontade de Deus para a sua vida. E o que de mim ouviste, Paulo dizendo, e o que de mim entre muita testemunha ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Irmão, olha que coisa linda. Paulo está chamando Timóteo para sofrer. Alguém já te chamou para pregar? Alguém já te chamou para cantar? Alguém já te chamou para viajar, para pastorear, para pregar, para isso, aquilo? Mas sabe o que Paulo está chamando Timóteo para ser um pregador de excelência? Paulo te chamando Timóteo para sofrer as aflições como bom soldado de Cristo. Oh, glória a Deus! Que ela é maiute, calassúbria. Porque obreiro bom é o que sofre as aflições como bom soldado de Cristo, irmão. Obreiro que dá fruto é quem sofre as aflições como bom soldado de Cristo. Pregador que dá fruto é que sofre as aflições como bom soldado de Cristo, irmão. Procura falar com o seu pastor e pergunta para ele das aflições que ele já sofreu, para ele ser quem ele é. Procura um pregador de excelência, meu amigo pastor Genival Bento, tantos outros pregadores. Procura saber o que ele já sofreu
para ele ser quem ele é. Um verdadeiro pregador de excelência, ele sofre as aflições como bom soldado de Cristo. Ei, olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim na live. Talvez você está vendo hoje, vai ver amanhã, vai ver semana que vem, vai vir daqui 10 anos, ou antes de Jesus voltar. Deixa eu lhe dar uma informação e liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Quer vir para o Evangelho? Prepara para sofrer as aflições. Quer pregar o Evangelho? Prepara para sofrer as aflições. Quer fazer a obra de Deus? Prepara para sofrer as aflições como bom soldado de Cristo. E esse estudo sobre um pregador de excelência é para dar base para você que quer de fato ser um homem ou uma mulher, um pregador, uma pessoa cheia do Espírito Santo com excelência. Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Primeira base de um pregador de excelência. Ele não pode se envergonhar do Evangelho de Cristo, dos sofrimentos que o ministério dele vai trazer para a vida dele. Segundo, ele tem que sofrer as aflições de Cristo conforme a vontade de Deus. Paulo diz, sofre comigo, Timóteo. Sofra com o seu pastor. Sofra com a pessoa que Deus colocou do seu lado. Sofra com os irmãos que Deus colocou para você ajudar. Mas cumpra o seu ministério. Dê fruto na obra de Deus. Glorifique ao nome do Senhor. E Paulo disse, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Terceiro ponto, Paulo disse assim, se ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Verso 7. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos. Primeira base. Um pregador de excelência, ele não se envergonha dos sofrimentos que o seu ministério causa para a vida dele. Segunda base, um pregador de excelência, ele sofre com Paulo, como Paulo disse para Timóteo, sofre comigo, Timóteo, as aflições como bom soldado de cristão. Um pregador de excelência, ele sofre as aflições como bom soldado de Cristo. E terceiro, um pregador de excelência, ele não se embaraça com os negócios desta vida. Irmãos, tem pregador que foi chamado por Deus para pregar, mas está que nem Pedro, quando Deus falou, Pedro, deixa a pescaria, e ele não quer deixar a pescaria. Deus disse, Pedro, eu te farei ganhador de alma, larga os peixes e vamos ganhar alma, Pedro. E ele não quer, e muitas das vezes tem muitos não querendo deixar. Tem pregadores que se embaraçam com os negócios dessa vida em todas as áreas, irmão. Seja na área financeira, seja na área profissional, seja em todas as áreas. Mas Paulo estava dizendo, ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o chamou para a guerra. Sabe o que Paulo estava dizendo? Um pregador de excelência, irmão, ele não vive embaraçado com as coisas dessa terra. Um pregador de excelência não se embaraça com o pecado. Um pregador de excelência não se embaraça com dinheiro. Um pregador de excelência não se embaraça com a fama. Um pregador de excelência não se embaraça com esse mundo. Um pregador de excelência não se embaraça com mulheres que não é a dele. Um pregador de excelência não se embaraça com mentira. Um pregador de excelência não se embaraça com os pratos que o diabo coloca para ele, não. Um pregador de excelência não se embaraça com as coisas dessa terra, irmão. Mas ele milita legitimamente para ser coroado segundo a vontade de Deus. E olha que coisa linda. Aí Paulo disse assim, verso 6. O lavrador que trabalha, ou seja, o pregador de excelência que cumpre o seu ministério com excelência, ele deve ser o primeiro a gozar dos frutos. E aqui eu vou para a parte mais linda do ensino de hoje
sobre pregadores de excelência. Se você não se envergonha do evangelho, se você sofre as aflições como bom soldado de Cristo, se você não se embaraça com as coisas dessa terra, e se você milita legitimamente a chamada que Deus te deu, prepara, porque você será o primeiro a gozar dos frutos do ministério que Deus te deu. Uou! Você será o primeiro a ser abençoado por Deus pelo ministério que Deus te deu. Pregador, Clayton, qual a recompensa para um pregador de excelência que não se envergonha do seu ministério, que sofre as aflições como bom soldado de Cristo, que milita legitimamente e que não se embaraça com as coisas dessa terra? Sabe qual é a recompensa para mim, para a sua vida? Primeira recompensa, a glória de Deus em nossas vidas. A presença de Deus em nossas vidas. A presença de Deus em nossas casas. A presença de Deus em nossas famílias. A presença de Deus em nosso ministério. A presença de Deus na hora que a gente prega. A presença de Deus na hora que a gente canta. A presença de Deus quando você vai trabalhar. A presença de Deus quando você está andando. A presença de Deus quando você está trilhando. Deus está dizendo: o maior presente, o maior galardão e o maior fruto que eu te dou do seu ministério é a minha presença. É Macalamaia Súbria, Tcheui Calamaia Sépria. A presença de Deus na vida de um pregador de excelência, irmãos, é a primeira riqueza que Deus dá para ele. Então Paulo disse: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar do fruto. Então, se você está sendo um pregador de excelência, a presença de Deus não vai faltar na sua vida. Lembra do que Deus disse a Moisés? A minha presença, Moisés, irá contigo para te fazer descansar. A minha presença, Moisés, irá contigo para você glorificar o meu nome. A minha presença, Moisés, irá contigo para você fazer a minha obra. E a Bíblia diz que não só a presença de Deus foi com a vida de Paulo, mas a unção do Espírito Santo. Paulo disse que era o homem que mais falava em línguas, que mais era cheio do Espírito Santo. Para mim, depois de Jesus, não teve outro homem na Bíblia mais cheio do Espírito Santo do que Paulo, irmão. Paulo tinha tanta autoridade, Paulo tinha tanta graça, Paulo era tanto um pregador com excelência, irmãos, que aonde Paulo chegava, o evangelho era divulgado. Paulo pregava para grego, Paulo pregava para judeu, Paulo pregava para poliglota, Paulo pregava para analfabeto, Paulo pregava para todos os tipos de pessoa. Ele alcançou todos os tipos de pessoas e até hoje as cartas paulinas de Paulo marcam a minha vida, marcam a sua vida. Paulo foi um pregador de excelência. Mas vamos ver o que Paulo disse mais aqui. Capítulo de número 2, 2 Timóteo, o verso de número 9. Olha o que Paulo diz no verso 9. Pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Verso 10. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Oh, meu Deus! Que coisa linda, irmão! Paulo diz assim, irmãos: eu sofro trabalhos por causa do ministério, eu sofro prisões por causa do ministério, eu sofro, as pessoas têm-me como malfeitor, Paulo dizendo, por conta do ministério, mas a palavra de Deus não está presa. O evangelho continua, voando. O evangelho continua, sendo pregado. O evangelho continua, sendo divulgado. O evangelho continua, edificando vidas. E ele diz mais, verso 10. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus,
com glória eterna. Essa foi a aula de hoje, esse foi o estudo de hoje sobre pregadores de excelência. Quer ser um pregador de excelência? Não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Quer ser um pregador de excelência? Sofre comigo, como Paulo disse, as aflições como bom soldado de Cristo. Quer ser um pregador de excelência? Não se embarace com as coisas dessa vida. Quer ser um pregador com excelência? Faça como Paulo disse: eu sofro trabalhos, prisões e até como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. E eu sofro tudo isso por causa dos escolhidos, para que eles sejam alcançados também pela salvação de Cristo Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Vamos terminar essa aula de hoje com uma oração aqui, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço pela vida desse irmão, dessa irmã, desse jovem que o Senhor chamou, daqueles que o Senhor está chamando hoje e daqueles que o Senhor ainda vai chamar para serem pregadores de excelência. Glorifica o teu nome na vida deles, Pai. Ajuda eles não se envergonharem das lutas que o ministério deles trouxeram, das lutas que a unção que o Senhor liberou sobre a vida deles trouxeram. Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Para muitos é loucura, mas para nós é poder de Deus. Paulo tinha convicção de que ele estava no centro da vontade de Deus. E ele diz para Timóteo ainda mais, pai, ele diz para Timóteo, sofre comigo as aflições como bom soldado de Cristo. E ele disse mais ainda para Timóteo, não se embaraça com os negócios dessa vida, para você alegrar aquele que te alistou para a guerra. Ei, você quer ser um pregador de excelência? Vai ter luta, vai ter aflição, vai ter prova, vai ter dor, vai ter angústia, vai ter guerra, mas Deus está dizendo, a minha presença vai te fazer vencer tudo isso. A minha presença vai te fazer chegar do outro lado. A minha presença vai glorificar o meu nome na sua vida, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. Vamos aí, compartilha essa live para outras pessoas serem edificadas, para que o nome de Deus continue sendo glorificado. Vou parar agora, porque agora é o horário das lives, das congregações aqui, do ministério que a gente congrega, nosso pastor presidente, pastor Álvaro, pastor Eurico, pastor Márcio, pastor Gerson Márcio, que é um amigo mais chegado que irmão. Então eu paro agora e você aí cultua com o seu pastor, com a sua igreja e com os seus irmãos. Deus te abençoe, Cristo Jesus, pregador de excelência. Deus te abençoe.